Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar com a ideia dos conjuntos numéricos, tá? Só que o conjunto dos números racionais, como nós vimos, eles são formados por frações, tá? E números decimais, que são os resultados da divisão entre o numerador e o denominador da fração. Só que esses números decimais, para serem considerados racionais, eles precisam ser finitos ou ter um padrão, tá? Um período que se repete, quando eu consigo identificar um padrão. Então aqui, quando uma divisão tem como resultado um número que apresenta uma sequência de casas decimais, são os números após a vírgula, que se repetem infinitamente, é chamado de dízima periódica. Então, para ser considerado racional, o número decimal precisa ou ser finito, ou se ele for infinito, mas ser uma dízima periódica, ter um padrão que se repete. Os algarismos que se repetem na parte decimal da dízima formam o período. É possível escrever uma dízima periódica de forma abreviada. Então, por exemplo, aqui, 1,33333. O número 3 é o período, ele que está se repetindo infinitamente. Como que eu posso abreviar? Eu identifico o período, quem está se repetindo, e eu coloco um tracinho em cima. Se fosse, por exemplo, 1,323232, como que ficaria aqui? 1,32 em cima do 32, esse tracinho que identifica, que indica que aquele período ali se repete infinitamente, tá? Esse daqui, 4,878787. Quem está se repetindo? O 8 e o 7. Então, eu coloquei um tracinho em cima. 2,099999. Quem vai se repetir? O 9. Então, tracinho somente em cima do 9. Então, dízimas periódicas, números decimais que se repetem infinitamente, mas que tem um padrão, eu consigo identificar um período que se repete, eu posso dizer que é um número racional, tá? O conjunto aqui representado pelo Q de quociente, razão, divisão. Tem algumas calculadoras, pessoal, que acabam, como não cabem todos os dígitos, né, porque é limitado, eles acabam abreviando o final do número. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Para falar se é ou não uma dízima periódica. B. Quais das frações apresentadas no quadro do início da atividade podem ser representadas por dízimas periódicas? Então, pessoal, foi lá na atividade número 4, tá? Então, eu vou falar essa para vocês para não precisar voltar. Então, tinha lá 8 terços, 23 onzeavos, 56 sétimos, 13 33 avos, 81 terços e 37 dezoitoavos. Quando vocês dividiram o numerador e o denominador, algumas deram uma razão, um valor exato, um valor inteiro, outras deram dízimas periódicas. As que deram dízimas periódicas foi 8 terços, então 8 sobre 3, vou colocar aqui, 8 terços, que deu 2,6666, então o período era 6, 23 onzeavos, que o período era 090909, 13 33 avos, que o período foi 39, então 0,3939, e a última foi 37 dezoitoavos, que foi 2,055555.
Então, o período era o 5. Nisso, pessoal, nós temos aqui. Reescreva os números a seguir na forma de número decimal. Como que eu escrevo esses números na forma de um número decimal? Decimal é quando eu escrevo ele por meio da vírgula, usando a vírgula. Se ele está em fração, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o numerador em relação ao denominador. Então, eu vou fazer 5 dividido por 8 e vou colocar aqui o resultado. 12 por 3. Vou colocar todos os resultados aqui. E esse daqui que é inteiro? 7. Para eu transformar ele em decimal, eu posso colocar aqui 7,0. Não altera o resultado e é um número decimal, com vírgula. Número 6. Faça o que se pede nos itens a seguir. Determine o quociente entre 3 e 7 até a nona casa decimal. Então, quociente é a mesma coisa que razão, divisão. Então, eu vou fazer 3 sétimos. Eu vou pegar o 3 e dividir por 7. Vocês podem fazer aí na calculadora. Tá pedindo até a nona casa decimal, tá? Então, por exemplo, vai dar um valor e depois da vírgula, ele quer até o nono número, o nono dígito, tá? Então, ele quer 9 casas decimais. 9 dígitos depois da vírgula. B. Pode-se dizer que o resultado dessa divisão é um número racional? Vocês vão olhar, pessoal. Se vocês vão identificar um período, se vocês vão perceber que o número vai começar a se repetir um padrão. Então, por exemplo, se desse lá 0,32578,325. O que está acontecendo? Aqui, 325, ó, começou a repetir o padrão. Então, se tem um padrão, se tem um período que se repete, eu posso dizer que é uma dízima periódica, ou seja, vai ser um número racional, pertence ao conjunto dos números racionais. Fração, inteiro, natural, decimal e dízimas periódicas também são números racionais, ok? 7. Distribua os números abaixo no diagrama e em seguida responda as questões. Pessoal, eu até comentei. Os números naturais são os números positivos sem vírgula. Então, daqui, por exemplo, seria o 19 mais 19, o 0, fração não, negativo não, e aqui 23. Só que lembra que o conjunto dos números inteiros, ele era formado pelos naturais e os simétricos, então é como se o conjunto dos naturais estivesse dentro do conjunto dos inteiros. Então, os inteiros são o 0, o 23, o 19, além dos negativos, sem vírgula, né? Então, são inteiros, sem vírgula, e negativos e positivos. Então, quem que entraria aqui? O menos 8 e o menos 16. Agora, os outros são frações e tem vírgula. E os racionais? Lembra que os racionais, ele é um conjunto maior, que dentro dele estão presentes os números naturais, os números inteiros. Além disso, então, são os positivos e negativos. Além de estar presente as frações, então meio, os números decimais, então 0,7 negativo, né? Aqui o número misto, 1 inteiro e meio, então poderia ser desse jeito mesmo, 1 mais meio, ou 1,5. E aqui 0,222, por que que é racional? Ele é infinito, só que tem um padrão.
é uma dízima periódica. Quem está repetindo? O 2. Então, eu poderia escrever como sendo 0,2 com tracinho em cima. O 2 se repete infinitamente. Só que como tem um período, um padrão, ele é uma dízima e estar dentro faz parte do conjunto dos racionais. Nisso, vocês vão responder. Quem são os números naturais? Eu acabei fazendo junto. Positivos, sem vírgula. Vocês vão escrever aqui quais são, dos que a gente colocou aqui no conjunto dos naturais. Quem são os inteiros? São todos os que estão dentro aqui do conjunto dos inteiros. Tanto os naturais, quanto o que ficou só aqui nessa parte dos negativos. Então, são os positivos e negativos sem vírgula. E os racionais acabou sendo todo mundo, né, pessoal? Todos os naturais, todos os inteiros, além das frações, decimais e dízimas periódicas. Vamos escrever todos que são, tá? Dúvida, pode perguntar. Pessoal, eu vou pausar esse vídeo, cancelar ele, terminar, daí eu vou fazer outro com a página 46, que é dessa aula também, tá? Já volto, até mais.